Bom, turma, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o partograma. O partograma é essa representação gráfica do trabalho de parto. Por meio desse partograma, a gente consegue saber o que está acontecendo no trabalho de parto e é muito importante para a nossa atuação enquanto fisioterapeuta. Então, o partograma é esse documento que está aparecendo aqui na tela para vocês, que a gente tem acesso durante o trabalho de parto da parturiente. O partograma ele não é preenchido por nós, enquanto fisioterapeutas, porém nós precisamos saber interpretar esse partograma. Então, eu vou dividir esse partograma por partes para poder explicar para vocês. Então, a primeira parte do partograma vem aqui o nome, aí vai estar escrito o nome da parturiente e a idade dessa parturiente. Então, aqui pelo partograma, a gente vai conseguir visualizar tanto a dilatação do colo uterino dessa parturiente, como a descida do feto pela pelve, até ele se exteriorizar pela vagina. Então, no partograma, ele é sempre preenchido aqui do lado esquerdo para o lado direito. Então, suponhamos que a equipe que vai preencher esse partograma, quer seja o médico, quer seja o enfermeiro, ele vai começar a abrir o partograma para preencher. Quando é que esse profissional vai abrir o partograma? Quando essa parturiente tiver efetivamente em trabalho de parto. Então, enquanto ela está ali naquela fase latente do trabalho de parto, ele não abre o partograma porque ela ainda não está efetivamente em trabalho de parto. Lembra que o partograma é a representação gráfica do trabalho de parto, então precisa que essa parturiente esteja em trabalho de parto para a gente abrir esse partograma. Então, imagina que ele abriu o partograma às 7 horas da manhã. Então, ele vem aqui, ó, coloca na hora real, que é a hora que está marcando o relógio, às 7 horas da manhã. E essa vai ser a primeira hora do partograma, a hora que ele abriu o partograma. Então, aqui na hora do registro, o profissional vai e coloca 1. Às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã vai ser a segunda hora desse partograma, ele vai e coloca 2 e assim sucessivamente. Percebam que aqui no partograma existem duas linhas. Ó. A primeira linha é a linha de alerta. O que é essa linha de alerta? O que ela quer dizer? Quer dizer que nós, profissionais, precisamos ficar alerta para saber se essa dilatação ela está ocorrendo, como ela deveria ocorrer, ou se essa dilatação, porventura, não está ocorrendo. E aí eu, enquanto fisioterapeuta, se eu observo que o trabalho de parto ele está fugindo aqui dessa linha de alerta, eu já fico alerta e eu já vou tomar algumas medidas, algumas condutas, algumas intervenções fisioterapêuticas que nós já estudamos para acelerar, por exemplo, essa dilatação dessa parturiente. E essa segunda linha aqui, que vocês observam, é a linha de ação. E essa linha de ação não necessariamente significa que é um parto cesariano, que essa parturiente ela precisa evoluir para um parto cesariano. Pode ser, sim, que ela precise evoluir para um parto cesariana, mas pode ser que essa equipe obstétrica, ela dê, por exemplo, uma ocitocina, ou ela faça alguma outra conduta com essa parturiente. Então, geralmente, nos partogramas, essa primeira parte aqui onde eu estou passando essa bolinha vermelha para vocês, geralmente ela vem em branco, ela não vem preenchida, porque ela se refere àquela fase latente que a gente já estudou. Então, imaginem vocês que quando vocês vão olhar o partograma, vocês vão olhar alguns símbolos. Basicamente, vocês vão olhar um triângulo e vocês vão olhar um círculo. Sempre que vocês olharem um triângulo, vocês vão saber que esse triângulo se refere à dilatação do colo uterino daquela parturiente. Então, por exemplo, vamos olhar esse partograma aqui que está aparecendo na tela para vocês. Imagina que na primeira hora
que o médico, que o enfermeiro, ele foi registrar esse partograma, essa parturiente estava com 4 centímetros de dilatação. Como é que esse médico, esse enfermeiro, vai colocar esses 4 centímetros de dilatação? Vejam que aqui, ó, do lado esquerdo do partograma, está escrito dilatação. E aqui tem os números, 1, 2, 3, até o 10. O que significa esses números? Significa os centímetros, significa a dilatação desse colo uterino. Então, aqui, ó, nessa primeira hora do partograma, essa parturiente estava com 4 centímetros de dilatação. Então, o profissional vem, coloca um triângulo aqui nesses 4 centímetros de dilatação. Aí, olha aqui o que está acontecendo nesse partograma. 2 horas depois, o profissional foi de novo verificar a dilatação e ela estava com 6 centímetros de dilatação. Aí ele foi e colocou um triângulo aqui com esses nos 6 centímetros. 2 horas depois, ele foi de novo, avaliou e ela estava com 8 centímetros de dilatação. Então, ele vai e coloca esse triângulo aqui na linha do 8. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, na hora que eu olho esse partograma, o que esse partograma está me dizendo? Ele está me dizendo que essa parturiente, ela está evoluindo normalmente durante o trabalho de parto, ou seja, olha aqui, ó, esse triângulo ele está acompanhando essa linha. Então, eu, fisioterapeuta, sei, bom, eu vou ficar só observando aqui essa parturiente, porque se porventura esse triângulo ele começa a se afastar dessa linha aqui de alerta, eu, fisioterapeuta, já vou ficar alerta, já vou ter que fazer alguma conduta para que essa parturiente ela possa, por exemplo, aumentar essa dilatação, porque pode acontecer de, num dado momento, essa dilatação ela não continua, ela simplesmente para. E aí, essa dilatação, se ela parar, ela não vai conseguir acompanhar aqui essa linha de alerta. Mas, aqui no partograma, a gente tem a circunferência também. O que representa essa circunferência? Ela representa o polo cefálico, a cabecinha do bebê. A gente já estudou que o bebê ele tem que descer pela pelve e ele vai passando por aqueles planos de Delis. Então, isso também é representado aqui no partograma, onde vocês vêm bem aqui para o lado direito do partograma, onde eu estou passando essa bolinha vermelha aqui, e aqui vocês estão olhando o plano de Delis. Então, vocês vão olhando, ó, os números, -3, -2, -1, o plano 0, +1, +2, +3. Então, vamos voltar para esse exemplo aqui que eu dei a vocês. Então, imagina que nessa primeira hora aqui do partograma, vocês observam que tem essa bolinha, essa circunferência que está nessa linha. O que isso quer dizer? Ó, vocês vão caminhando a circunferência para olhar aqui no lado direito. E vocês veem que ela está na linha do -3. Então, o que significa? Significa que naquele momento, o polo cefálico, a cabecinha do feto, estava no plano de Delis -3. Aí vamos ver o que aconteceu 2 horas depois, ó, 2 horas depois, olha aqui, ó, onde que está a cabecinha do feto. Aí a gente vem acompanhando pela linha e vai ver aqui no plano de Delis, ó, 2 horas depois, esse feto já conseguiu descer, porque o polo cefálico já estava no plano 0 de Delis. O que a gente vê depois, 2 horas depois, ó, a cabeça do feto já estava no plano +1 de Delis. Então, o que isso significa? Significa que esse trabalho de parto, ele está acontecendo de uma forma normal, ou seja, o bebê, ele está descendo, ele está passando pelos planos de Delis, conforme a gente espera durante o trabalho de parto. Então, vejam que quando eu falo aqui nessa linha de alerta, eu estou me referindo somente à dilatação. Eu não preciso enxergar a descida do feto se ela está seguindo reto nessa linha de alerta. Mas esse partograma, ele tem uma outra parte. Uma outra parte são os batimentos cardíacos fetais. O que é isso? A equipe lá de saúde vai, coloca o sonar
ali no abdômen da mãe e fica ouvindo os batimentos cardíacos fetais. A gente sabe, vocês possivelmente já estudaram lá na disciplina de pediatria, que o batimento cardíaco fetal médio varia entre 110 e 160 batimentos cardíacos por minuto. Então, isso é importante a gente saber, porque às vezes esse batimento cardíaco do feto ele está muito baixo durante o trabalho de parto, e aí isso já é um sinal de alerta. Muitas vezes a equipe de saúde precisa, de fato, acelerar esse parto, porque esse feto ele pode estar em sofrimento, por exemplo. Então, aqui no partograma, esses batimentos cardíacos fetais, eles são representados por um pontinho. Então, ó, vamos ver aqui, ó, nessa primeira hora, os batimentos cardíacos fetais eram 135 batimentos por minuto. Então, o profissional foi lá e fez um pontinho aqui na linha do 135. Nessa segunda hora, ó, o batimento estava 130, na terceira 130, e assim a gente vai observando se esses batimentos cardíacos fetais, eles vão seguindo ali a faixa da normalidade entre 110 e 160. A próxima parte do partograma é a dinâmica uterina, são as contrações do útero. A gente já estudou que durante um trabalho de parto, além da dilatação do colo uterino, o miométrio uterino ele precisa contrair. Então, essas contrações, elas são representadas aqui no partograma por alguns símbolos. Por exemplo, se você vê um X aqui na parte da contração, significa que essa mulher teve uma contração uterina que demorou muito pouco, que ela demorou entre 1 e 19 segundos. Então, é uma contração que ela nem foi uma contração efetiva. Ah, Tayana, e se essa contração ela durar entre 20 e 39 segundos? A gente diz que é uma contração que ela é menos efetiva, ela é pouco efetiva. E aí isso é representado pela metade de um quadrado. Então, toda vez que vocês olharem a metade de um quadrado aqui, vocês vão saber que essa mulher teve uma contração uterina menos efetiva, uma contração uterina que demorou de 20 a 39 segundos. Ah, e se ela tiver uma contração efetiva? É quando essa contração, ela dura acima de 40 segundos. De 40 segundos em diante, a gente diz que essa parturiente teve uma contração efetiva. Então, isso é representado aqui no partograma por esse quadrado fechado. Então, vamos verificar aqui, ó, nessa primeira coluna, o que está acontecendo. Essa parturiente, ela teve uma contração efetiva e ela teve uma contração menos efetiva. Olha o que está acontecendo nessa segunda linha. Ela teve duas contrações que está um quadradinho fechado. Então, ela teve duas contrações efetivas. Olha aqui o que está acontecendo nessa terceira coluna. Ela teve duas contrações efetivas e ela teve uma contração menos efetiva. Então, aqui, ó, quando ela tem pelo menos 3 contrações, eu já digo que ela está efetivamente em trabalho de parto. Então, aqui, ó, essas duas primeiras colunas, elas nem deveriam estar preenchidas. Por quê? Porque essa parturiente, ela ainda estava numa fase latente do trabalho de parto. Aí, se vocês observam, a próxima parte desse partograma se refere à bolsa. O que isso quer dizer? Quer dizer se a bolsa amniótica lá da parturiente, ela está íntegra ou se ela está rota, se ela já está rompida. Então, quando vocês olharem um isínio, vocês vão saber que isso significa que essa bolsa está íntegra. Quando vocês olharem um R, vocês vão saber que isso significa que essa bolsa está rota. Então, ó, aqui nessa primeira hora a bolsa estava íntegra, nessa terceira hora estava íntegra e na quinta hora essa bolsa rompeu. Se essa bolsa rompe, o profissional ele vai verificar qual que é a cor do líquido amniótico. Se é um líquido amniótico claro,
ou se é um líquido amniótico meconial. Se for um líquido amniótico claro, vai estar escrito LC, de líquido claro. Se for meconial, vai estar LM, de líquido meconial. Simples assim. Existe também, turma, uma parte chamada ocitocina. Então, se a equipe de saúde, se o médico prescreveu ocitocina para estimular essa contração uterina, vai estar lá colocado a quantidade de ocitocina que foi administrado para essa parturiente. Aqui está 5 unidades. Então, essa parturiente, nesse momento aqui, ela precisou utilizar 5 unidades de ocitocina porque possivelmente essas contrações uterinas dela não estavam sendo efetivas. Aí, se essa parturiente precisar usar alguma outra medicação, vai estar escrito aqui qual foi a medicação, uma anestesia que ela utilizou, em qual momento, e aqui embaixo vai estar escrito o nome do examinador, a pessoa que está preenchendo aquele partograma. Isso, para nós, fisioterapeutas, é excelente, porque se você tem alguma dúvida, você vai lá naquele examinador e você pergunta, conversa com ele, discute o que ele observou ali naquele momento. Então, turma, esse vídeo eu gravei aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre o partograma, e eu vou deixar aqui um modelozinho do partograma para vocês.